A paz do Senhor. Eu quero compartilhar convosco um breve estudo a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, que, segundo alguns eruditos, este livro é um dos mais espirituais da Bíblia. Por quê? Nele, o próprio Cristo dá uma revelação mais profunda de si mesmo e do próprio Pai, a qual nós não encontramos em nenhum dos outros evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. E segundo a Bíblia de estudo Thompson, o Evangelho de João é descrito como uma galeria de obras de arte. Por quê? Este evangelho apresenta uma série de figuras, a qual Cristo é a principal delas. Vejamos bem, o versículo chave desse evangelho capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida no seu nome. Cada um dos 20 capítulos de João contém um retrato impressionante de algum aspecto e caráter da obra de Jesus Cristo. Os primeiros 2 capítulos contêm cenas que se complementam. O capítulo 1 vai dizer que ele é o Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 14. No capítulo 2, ele é o Filho do Homem. Aqui temos uma linha que ilustra toda a sua humanidade. Aparece como um convidado em um casamento em Caná da Galileia, né? E mistura-se com homens comuns em suas atividades sociais. Um casamento, o que é mais social do que um casamento, né? E no capítulo 3, ele é o mestre divino que vai ensinar ao mestre de Israel chamado Nicodemos. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. Aqui nós vemos a passagem que ele vai pregar a uma mulher samaritana e vai dizer que ele é a luz do mundo. No capítulo 5, ele é o grande médico, cheio de compaixão e amor pelos paralíticos que sofrem, e através do seu poder ele vai curar essas pessoas, um homem, né? No capítulo 6, ele é o pão da vida. Sem ele, a alma do homem morre faminta, né? Aí nós podemos até fazer alusão em Mateus 4:4, quando ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No capítulo 7, ele é a água da vida, que satisfaz o coração sedento. No capítulo 8, ele é o defensor do fraco. E vai mostrar, né, que a passagem da mulher adúltera, né? E ele vai defender essa mulher perante aos homens que o acusavam indignamente. E hipocritamente, porque eles tinham pecados maiores do que ela. Tanto é que Jesus disse, né, para aqueles homens: aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. No capítulo 9, ele é a luz do mundo e vindica este direito com prova, dando luz a um cego de nascença. No capítulo 10, ele é o bom pastor, aquele pastor que cuida do rebanho com extremo cuidado e dá sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida. Para você, a isso, quando chama Lázaro da morte. No capítulo 12, ele é o rei, entrando em Jerusalém montado em jumentinho, e quando ele vai ser aclamado pela multidão em Jerusalém. No capítulo 13, ele vai assumir o lugar de um servo. Aqui temos uma cena em que ele é condescendência a favor, lavando os pés dos discípulos, né? Capítulo 12 é o Consolador. Mesmo
sendo sua crucificação tão próxima, esqueceu de si mesmo por completo, consolou seus discípulos e pensando não em si, mas em toda a humanidade, cumprindo a missão do Pai, a qual ele tinha sido desempenhado, né? Tanto é que ele vai dizer, está cumprido. No grego, nós vemos que esta palavra, estudo profundo, significa que a missão foi cumprida. Normalmente, os pais davam missões aos filhos, ou então a um de seus servos, e quando a missão era terminada, era dito, está cumprido. Nós vemos esta palavra e essa mensagem aqui no versículo 14, capítulo 15, aliás, ele é a videira verdadeira, ele é a fonte de todo fruto espiritual. Capítulo 16 vai dizer que ele é doador do Espírito, quando partiu, prometeu enviar Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. Capítulo 17 é o grande intercessor, ele oferece sua maravilhosa oração intercessora pela igreja. Capítulo 18, como o sofredor modelo, submisso ao cálice da sofrimento do seu Pai. Capítulo 19, ele é o Salvador crucificado, chega a ser obediente até a morte de cruz. Capítulo 20, é o conquistador da morte. Por 4 vezes encontrou e derrotou o rei dos terrores, o primeiro ao lado de uma menininha, Mateus 9, 24 e 25, no enterro do filho da viúva, Lucas 7, 11 ao 15, terceiro, na tumba de Lázaro, e como destruidor do sinistro, e transformou-se em um conquistador na morte. Nós vemos no capítulo 20, versículo 11 e 17, Apocalipse 1, 18. Capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido e comissiona Pedro como pastor do rebanho e manda alimentar as ovelhas e os cordeiros. Nós vemos aqui um breve estudo e análise do Evangelho de João, um estudo completo na Bíblia de Estudo Thompson. Que Deus te abençoe, que você possa aprofundar os seus ensinos nas Escrituras. Amém? Que o Espírito Santo te ilumine.